Uma ideia na cabeça e um pé na inovação. Conheça novas formas criativas de se começar um negócio. Com pouco dinheiro e muita vontade, jovens do mundo inteiro estão revolucionando os antigos modelos de gestão empresarial. O Ponto de Vista fala sobre startups, um mercado que movimenta mais de 2 bilhões de reais por ano no Brasil. Para o empresário Ariel Costa, o cenário riopretense é bastante promissor. Em Rio Preto o mercado está sendo desenvolvido, mas o ambiente está muito favorável para as startups. Para o economista e consultor de empresas Maurício do Vale, é preciso mais que uma boa ideia para ser bem-sucedido nos negócios. Um case de sucesso mesmo, uma boa ideia tem que estar complementada por um bom planejamento e uma gestão eficiente. A advogada Adriana Cancia lembra que as startups devem seguir as mesmas regras das outras empresas. Precisa seguir todas as regras tributárias, todas as regras legais. É isso aí, startup. A palavra startup vem de uma expressão na língua inglesa que significa comece, começar. Essa expressão surgiu em meados dos anos 90 com o boom da internet e ganhou força mundial nos anos 2000, na década passada, quando se começou a ouvir pelo mundo inteiro essa expressão. Ô Ariel, como que a gente pode hoje, no cenário atual, definir o que é uma startup? Quais são as características de uma startup? É custo baixo? Ela tem a ver com tecnologia? O que você situa assim? Tá, bom, startup normalmente é uma empresa que está nascendo, mas ela não é ainda uma empresa, né? Ela começa com um projeto onde algumas pessoas se unem e começam a fazer pesquisas e buscar um modelo de negócio que ele seja repetível e escalável, ou seja, que ele tenha potencial de atingir um grande número de clientes com pouco recurso. Então, muitas das vezes, por isso que a maior parte das startups são digitais, que elas aproveitam a tecnologia, a internet, para conseguir criar esses modelos escaláveis, né? Mas não necessariamente precisam ser digitais. Existem startups de hardware, robótica, inovações de agronegócio, enfim. O que define mesmo uma startup é aquele momento inicial de um grupo de pessoas buscando e criando uma inovação, né, que se torne um modelo de negócio e que consiga ir para o mercado de uma forma repetível e escalável. O que seria esse escalável dentro do contexto? Tá. Escalar é você conseguir atingir o maior número de pessoas com uma solução que ela não tenha que ser tão customizada para cada tipo de pessoa. Então, depois que você... Um exemplo que eu uso sempre é a da padaria. Você vai vender pão, certo. Você tem que sempre comprar a matéria-prima, farinha, etc. Exato, para poder fornecer o pão. Vamos pegar, por exemplo, a Netflix. Eles criaram uma tecnologia, né, que escalou para o mundo todo, só que o que eles têm por trás? Eles têm um servidor e uma mídia que pode ser replicada para um usuário ou para 1 milhão. Então, isso acabou até quebrando um outro mercado, que era das locadoras, enfim. Então, eles criaram uma inovação que, de uma maneira enxuta, conseguiram escalar, né? E tornar repetível aquele produto de uma forma global. Ariel, a gente falou aqui um pouco sobre o conceito de startup e agora a gente vai ver como é que é isso na prática. Eu visitei uma startup aqui de Rio Preto, a Senhor Saúde. Olha só que legal essa iniciativa. O Senhor Saúde é uma plataforma de agendamento de consulta médica. Nós criamos uma plataforma que permite que o paciente encontre um profissional da área da saúde, seja ele um médico, um dentista, um fisioterapeuta, e nós facilitamos esse encontro, né? Então, o médico, por exemplo, ele deixa a agenda dele disponível online. Então, esse paciente ele consegue, através da plataforma, encontrar o melhor horário para a consulta médica dele. O médico ele tem a vantagem de ter um prontuário médico eletrônico, que ele pode ali organizar e registrar toda a parte das anamneses, das consultas que ele vai fazer com os seus pacientes. Então, ele tem ali a possibilidade de ter um registro fidedigno ali das consultas que ele fizer. Esse prontuário ele fica disponível tanto para o médico quanto para o paciente. E o paciente pode, né, autorizar esse médico a migrar esse prontuário para outro especialista, caso seja necessário. Para o médico, a plataforma ela tem um custo, que é uma assinatura da nossa mensalidade, para que ele possa ter disponível esse prontuário médico,
para que ele possa ter disponível o sistema de agendamento. Já para toda a população ele é gratuito. A população acessa isso de maneira gratuita, é só necessário fazer um cadastro para que isso fique registrado no sistema e a população pode usar. A plataforma ela trabalha de duas formas. Ela tanto faz o agendamento da consulta via plano de saúde ou particular. Quando o paciente opta pela opção particular, se o médico autorizar, nós podemos fazer o recebimento dessa consulta via cartão de crédito. Então ele consegue dividir em 2 ou 3 vezes aquela consulta. E isso facilita e financia o acesso à saúde particular. E estamos afinando então a ferramenta para lançá-la ao mercado. Provavelmente dentro de 1 mês e meio a gente já vai estar no mercado com ela funcionando e operante. Nessa fase inicial nós demoramos 14 meses para fazer o produto funcionar, para criar ele, e foram investidos aí próximo de R$200 mil para fazer isso acontecer. Bom, a gente viu aí a iniciativa da Senhor Saúde e um serviço, Maurício, que eles estão numa plataforma digital, na internet. É realmente mais fácil começar por aí? Por exemplo, ele falou que o investimento dele foi de 200 mil. Também o investimento é mais baixo quando trabalha pela internet, começa no ambiente digital ou não? Bom, inovações e oportunidades de investimento existem em todos os setores, em todos os segmentos. Mas o que se observa muito atualmente é que as grandes ideias, as novas iniciativas, elas vêm numa plataforma digital, uma plataforma online. Não necessariamente não existe um negócio físico, existe um negócio físico e a inovação digital, essa plataforma online vai trazer benefícios, vai trazer diferenciais para o negócio. Mas é mais fácil e custa menos ou não? Para um desenvolvimento de uma plataforma online, não necessariamente. Não necessariamente, depende muito do... A gente associa, né? Ele falou, R$200 mil não é um investimento pequeno de forma alguma, né? Tá certo que para o negócio dele, a gente não sabe qual a grandeza do negócio, a gente às vezes pode pensar que uma startup seja algo barato, algo de, com qualquer dinheirinho ali, eu pego um dinheiro, vendo uma moto e monto um negócio. Não é bem assim, não é? Posso completar? Sim, claro. Eu tenho percebido que ao longo da vida ali, enquanto se é uma startup, precisa sim de um mínimo de uns 130, 150 mil. Só que para você fazer as primeiras validações, os primeiros testes do seu negócio lá no início, para você criar o que eles chamam de MVP, que é o mínimo do produto viável, normalmente você com um computador, se você é o profissional, você sabe programar, você se une com alguém de negócio que vai conversar com o cliente para testar aquilo, muitas vezes você vai gastar pouquíssimo, Sim. 10 mil reais para contratar um serviço de hospedagem, para fazer toda a parte de identidade visual, etc. Mas isso não para por aí. A startup ela tem um prazo aí de 4, 5 anos até ela efetivamente encontrar um modelo, e dentro desse período ela vai precisar de dinheiro sim, vai ter momentos, ela tem 3 ou 4 momentos de vida que vai precisar de grana. E da parte legal, Adriana, legalmente nesse início, assim, quem quer colocar a bola no campo para começar a jogar, o que legalmente ele precisa saber, o que ele precisa estar informado para constituir uma startup? Bom, primeiramente, o fato de você só ter uma ideia não significa que você esteja no mercado, né? que você tenha um negócio. Quando você tem uma ideia e você vai operacionalizar essa ideia, como, por exemplo, vou desenvolver um software, eu preciso, né, no mínimo, que eu tenha uma empresa por trás disso que seja detentora da propriedade desse software. Então, não adianta eu, pessoa física, desenvolver um determinado software e achar que eu vou entrar no mercado. É meu, né? Não funciona dessa maneira. Então, da mesma maneira que outras empresas são constituídas, as empresas que são denominadas startups passam pelo mesmo processo. Então, você também provavelmente vai procurar um profissional da área de contabilidade para dizer ali quais são as suas possibilidades e escolher, por exemplo, entre ter uma Eireli, que é um modelo de empresa que você não tem um sócio, ou uma empresa de sociedade limitada, quando você tem 2, 3 ou mais sócios, né? Essa constituição da pessoa jurídica, ela é fundamental porque uma série de outras decisões que vão impactar no modelo do seu negócio partem dessa decisão inicial de como será essa empresa, como essa empresa vai ser constituída. Se eu tenho sócio, se eu não tenho, qual foi o capital que foi investido. Então, o simples fato... tributação. Exatamente. O simples fato de você ter uma ideia não significa que você tenha uma empresa. E os passos pelos quais o empreendedor, né, que normalmente é o profissional conhecido Sim. como dono de uma startup,
startup, dono de uma ideia, ele tem que passar, são os mesmos de um outro profissional que quer se tornar um empresário e que quer entrar no mercado em determinado segmento. Então, as regras de tributação, a constituição da pessoa jurídica, elas obedecem às leis para todos que estão aí. Não existe uma legislação que é específica. E falando de proteção da ideia, é possível ainda no âmbito só da ideia, ainda sem a empresa formalizada, eu me assegurar de, ó, essa ideia que eu tive é minha, só minha, tem como registrar isso? Então, existem duas questões. Existe o registro do software, que é o registro do código-fonte, que é feito no INPI, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é onde você manda lá, né, todo o código-fonte e uma série de outros documentos. E isso, você entra numa fila para que esse software seja registrado e depois, né, de um tempo, você recebe um protocolo de que naquela data você abriu aquele processo administrativo para o registro daquela ideia e, além disso, a proteção, nesse caso específico, é a proteção ao software. Mas a lei de propriedade intelectual te garante a proteção da sua ideia, né? Para que outra pessoa ou outros empreendedores não copiem a sua ideia tal como ela e se aproveitem dela. O que normalmente acontece é que quando alguém tem uma ideia muito bacana, né, e entra no mercado assim meio desavisado, grandes empresas, por exemplo, já ficam de olho naquela ideia. Então, uma orientação que é sempre muito pertinente para os empreendedores, para os donos das boas ideias, é que antes que eles cheguem ao mercado, eles se protejam, se amparem o máximo possível do ponto de vista legal, não só da sua ideia, como se for no caso de um software, por exemplo, do seu código-fonte. Então, é aquela regra que a gente sempre usa na advocacia, né? A prevenção sai sempre mais barato do que o contencioso. Porque às vezes, dependendo do tamanho da empresa que quer a sua ideia, você não vai ter forças para competir. Para essa briga. Né? E aí é aí que acaba, né, a startup morrendo naquele primeiro momento quando ela chega no mercado. Ô Maurício, você que trabalha na área de consultoria, a impressão para nós meros mortais, enfim, para mim pelo menos, que todas as boas ideias já aconteceram, não tem mais nada para se criar. É isso mesmo? Você vê nichos, mercados que ainda que são minas de ouro, que podem ser explorados ou não? Então, essa ideia essa mensagem de que não existem mais oportunidades, nem existe empreendedorismo. Certo. Então, o empreendedor, ele tem a característica, o empreendedor, ele tem uma característica muito singular e muito interessante, de muito valor, que ele é intuitivo, ele tem muita intuição. Certo. E ele consegue enxergar oportunidades de negócio que muita gente não enxerga. Ele consegue criar oportunidade de negócio, ele consegue enxergar um mercado que ninguém enxergou ainda, ele consegue até criar um mercado. Então, Ou criar um desejo, às vezes. Eu nem criar sei que eu preciso daquilo, né? Não só criar um produto, ele consegue criar um mercado, ele consegue criar uma situação. Certo. Né? E transformar isso num negócio. Posso complementar? Claro. Aqui, a bola da vez é a área da saúde. Já que nós vimos o VT, nós temos 3 projetos de lei tramitando no Senado que versam sobre a proteção de dados pessoais. E nesses projetos de lei, a gente trata de uma forma muito sensível de dados que são chamados críticos, como, por exemplo, dados que estão relacionados a informações médicas. Então, nos Estados Unidos, há uns 2 ou 3 anos, nós já tivemos muitas questões envolvendo dados médicos. E hoje eu tenho visto, né, diversas empresas tentando entrar nesse mercado da saúde, que é um mercado muito promissor. Por quê? Porque ele tem, primeiro, muita demanda. Exato. E ele tem muitos problemas. Então, aquele que conseguir equacionar esses problemas, eu vejo nisso vitorioso, uma mina de ouro. O Ariel, só lembrando para o pessoal lá de casa, de grandes nomes que hoje em dia a gente está acostumado a ouvir, que gostaria que você lembrasse, e que começaram como startups, foram startups de sucesso. O Airbnb, não é? Sim. Foi uma grande ideia, né? Sim. O que mais que você pode citar em matéria global, assim, que foi avassalador, que mudou, você falou do Netflix. Que Sim. mudou o modo de se consumir produtos. É importante lembrar que o Airbnb ainda é uma startup. Ainda é uma startup. Ele ainda opera no vermelho. Certo. Então, assim, ele ainda vive de grana de investidor e ainda está... se encontrando. Se encontrando. Por mais que fatura muito e já é um negócio global,
não é como Google e Facebook, por exemplo. Que começaram como startups. Isso, foram startups, mas hoje eles já têm um faturamento, já, né, saíram ali do break-even, né, já atingiram o ponto de equilíbrio e já faturam muito mais do que investem. Mas nós temos aqui no Brasil duas situações, lógico, uma delas não é nacional, mas está aqui muito presente, inclusive chegou há pouco tempo, que é o próprio Uber. E o Nubank, que é um cartão de crédito inovador aí. Perfeito. Os dois também operam no vermelho ainda, por mais que eles estão aí... Na crista da onda, são massivos e tudo. Mas não ainda atingiram um ponto de faturar acima do que investem. Eles ainda estão inovando, buscando novas formas de melhorar o serviço. O Uber enfrenta sérios problemas legais em países, cada país tem sua lei. Tem sua legislação. Então, assim, eles ainda estão buscando. Então, é importante mostrar esse caminho, né? O Uber e o Nubank estão aí 3, 4, 5 anos, só que ainda não se tornaram uma companhia mesmo válida, que você pode falar, poxa, é um negócio sustentável e vai se perpetuar. Ainda não. Então, são negócios que são startup, né? Porém, já estão num nível muito grande, né? Nós não temos ainda aqui na região negócios que estão nesse nível. Dessa amplitude, não é? Isso, Eu queria exato. fazer uma observação contextual, porque ele citou o Google e o Facebook, e eu acho que tem uma ideia nos jovens muito presente do Vale do Silício. Sim. Então, os jovens brasileiros, às vezes, se perdem nessas fantasias de que nós também estamos em São José, e que aqui também tudo vai Vale crescer, né? E, assim, são contextos completamente diferentes, né? Lá a gente tem um investimento das universidades, Stanford, especialmente ali naquela região, que é muito forte, que a gente não tem esse movimento dentro das universidades brasileiras, ou pelo menos não tanto quanto nos Estados Unidos. Sim. E nós temos características de legislação que também são muito diferentes. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, como a gente tem o direito dos costumes, o common law, nós temos uma regulação de mercado que é muito forte. Então, quando essas empresas vêm para o Brasil, por exemplo, em que o direito é diferente, que é o direito positivo, que é o que está na lei, a gente tem uma série de entraves, como, por exemplo, dessa vez que o Uber e o caso mais emblemático do WhatsApp, que a gente vive aí as voltas brigando no judiciário, né? Então, acho que quando as pessoas têm essa ideia de startup, fica muito fantasioso pensar que aqui também nós podemos criar o Vale do Silício, mas são realidades muito distintas. Outro aspecto também, que sempre Sim. quando se pensa em startup, normalmente os empreendedores estão muito focados, voltados ao público consumidor final, pessoa física. E existem muitas oportunidades para grandes ideias e inovações também no B2B. Certo. Negócios, soluções inovadoras para logística, soluções inovadoras logísticas, de operações. Então, existe uma série de oportunidades fora só desse ambiente. Vamos vender para o cliente final, tem que ser a pessoa física. Então, tem muita oportunidade de inovação também entre as empresas. Nessa outra área. Maurício, eu até queria ver contigo. O Ariel falou de empresas, por exemplo, que começaram como startup e hoje estão num outro patamar. O que leva nesse caminho? É o planejamento? O que faz da boa ideia para a grande companhia? Bom, normalmente o empreendedor ele tem essa grande ideia, ele teve uma brilhante ideia, ele descobriu um mercado, ele criou um produto e sozinho isso não vai acontecer. Então aí a gente tem vários fatores que vão ajudar, que vão influenciar, que vão sustentar esse negócio para que ele tenha um crescimento saudável e rentável e passe para aquele período de solvência que normalmente a gente enxerga nessas startups. Tá? Primeiro é a composição legal, como vai ser a estrutura. Isso já vai vislumbrar o quê? Qual vai ser o aspecto acionário, como é que você vai atrair um investidor e qual vai ser o formato disso. Estando isso preparado, um plano de negócio, um planejamento é essencial. Então, um plano de negócio bem sustentável, bem coeso, vai garantir não só o sucesso do empreendimento na sua gestão, Sim. como vai atrair investidores com... Então, um planejamento financeiro e um plano de negócio que aborde todas as áreas, marketing, gestão, processo, legal, todos os aspectos estando bem cobertos por um plano de negócio, você vai garantir que o negócio vai para frente. E também vai atrair mais investidores. Uma outra coisa, você falou em período de solvência. Explica para a gente exatamente o que é isso. É a questão, tipo, quantas são criadas, quantas evoluem, quantas morrem, quantas sobrevivem? Isso. Existem alguns estudos, tanto da Dom Cabral como até do próprio Sebrae,
que indicam que das novas empresas que surgem no Brasil, das startups, 30% não passam do primeiro ou do segundo ano. Então, 30% ficam no caminho. E esse número é de 70% até o 7º ano. Existe esse ciclo de 7 anos para o negócio sobreviver. Então, 30% só dessas empresas passam nesse 7º ano. Nossa, startup é igual casamento. A crise dos 7 anos. Igual esse bloco, Vivian. Vamos ter que encerrar esse bloco, mas vamos sobreviver a ele e a gente volta logo em seguida falando um pouco da realidade de São José do Rio Preto. O Ponto de Vista faz um breve intervalo e a gente volta já. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, hoje discutindo, falando sobre startups. Aqui em Rio Preto já estamos no mapa das startups, já são mais de 30 iniciativas ligadas ao movimento Startup Rio Preto. O Ariel Costa, que faz parte do movimento. Que avaliação você faz, Ariel, das startups aqui em São José do Rio Preto? O mercado ele está crescendo, é um mercado ainda tímido? Como é que você faz essa avaliação? Tá, é um mercado ainda tímido, porém tá bem ascendente, né? Ele tá promissor. Tá crescendo. O que aconteceu é que a gente teve um período de 2013 para cá de fomento desse tema, né? Então, vários eventos, várias pessoas que achavam que isso existia e era possível somente nas grandes capitais, começaram a entender que existia a possibilidade, sim, de se criar esse tipo de negócio no interior, e até mesmo para você testar esses modelos de negócio no interior, é até melhor, porque serve como um laboratório. Os grandes negócios acabam não chegando aqui. Então, você consegue testar isso de uma forma mais rápida e depois ir para os grandes mercados, né? Então, nós temos, sim, agora algumas startups já faturando na região. Inclusive, a minha é uma delas, né? Eu trabalho com a Dunal, sou cofundador da Dunal. A gente já tem alguns clientes, já validamos o modelo de negócio. É B2B, conforme ele disse no bloco anterior. O que é B2B? De empresa para empresa. Empresa para empresa, exato. Empresa. Na comunidade startup no Brasil, é muito discutido isso, que no Brasil, a maior parte das startups que focam no cliente final, no B2C, não conseguem ter êxito. A maior parte das startups que conseguem ter, elas vêm de fora. A questão cultural, enfim. Trabalhar com uma empresa aqui no Brasil é mais sustentável. É mais sustentável. Exato. Explica pra gente exatamente o que faz a sua empresa, Ariel. Tá, nós trabalhamos com uma solução que automatiza a comunicação interna de médias e grandes corporações. Então, é um software onde, após o Departamento de Comunicação Interna fazer o diagnóstico dos problemas de comunicação que tem dentro da corporação, empresa e funcionário, né, e fazer um planejamento de como isso vai ser distribuído e mensurado, eles começam a fazer toda a distribuição dessa comunicação através do nosso software, que gerencia vários canais, e-mail, TV corporativa, intranet, enfim, são 5 canais, até mural impresso a gente trabalha, e aí ele tem todas as métricas de processos, né, indicadores de processo para conseguir ser mais estratégico. Legal. A gente falou um pouquinho sobre o cenário rio-pretense e as startups e tem um dado interessante. Rio Preto é a primeira cidade a sediar o Startup SP, um programa do Sebrae que capacita de forma gratuita, né, tudo de graça, inicialmente startups digitais. A gente foi até o Sebrae entender melhor esse programa. Confira. O programa Startup São Paulo é um programa de apoio e de acompanhamento a startups da região de São José do Rio Preto. Por 4 meses, nós vamos acompanhar 10 startups no desenvolvimento de cada uma das etapas que elas precisam de passar. A startup tem algumas fases que obrigatoriamente ela precisa de viver para ficar um pouquinho mais pronta para crescer. Durante estas fases que são imprescindíveis para que a startup consiga aumentar a sua chance de sucesso, o Sebrae e os parceiros do Sebrae querem estar juntos com ela. Principalmente ajudar o empreendedor a aumentar
a chance de fazer um produto e uma solução que de fato atenda a necessidade do seu cliente. Tem técnica para isso e a gente está treinando isso, fazendo isso junto com os empreendedores do programa. Do nosso ecossistema, o que a gente percebeu? Excelentes empreendedores, grandes empreendedores com boas ideias, gente com muita vontade de desenvolver certo o seu negócio, de fazer um negócio de sucesso. Então isso já é um bom primeiro passo, ter empreendedores que de fato querem fazer as coisas acontecerem. E nós também temos já muitas entidades, associações, parceiros, né, que se juntaram em prol destes empreendedores. O fato é que Rio Preto, região de Rio Preto, tem toda a possibilidade de ser um ecossistema como outros, né, que já estão um pouquinho à nossa frente. Você conheceu aí um pouquinho mais sobre o Startup SP. O Ariel, que está aqui, participa, foi um dos selecionados do programa. Ariel, como é que está sendo fazer parte dessa iniciativa? Qual que é a importância desse tipo de capacitação para a sua empresa? Para a gente está sendo ótimo, né? Porque, de certa forma, eles ajudaram a desconstruir algumas etapas que talvez a gente tenha pulado e começar a pensar de uma forma muito mais estruturada. Como o programa ele tem uma série de workshops e eles estão trazendo profissionais da capital que já têm uma vivência maior com outros negócios, né, que estão num nível além, está complementando muito o conhecimento dos empreendedores, né? Então, o programa está efetivamente ajudando a acelerar e a preparar em alguns quesitos de validação de negócio, de desenvolvimento de cliente, principalmente, né, para a gente começar a entrar no mercado. Então, está sendo de extrema importância para o cenário todo, não só para o nosso negócio. E a gente falou bastante do negócio, da sociedade, esse tipo de coisa, mas tem um terceiro elemento que talvez seja tão importante quanto o consumidor, é aquele que vai pôr dinheiro dentro de casa, né? Que vai patrocinar, vai bancar esse negócio. Ô Maurício, na tua experiência como consultoria, como consultor, tantos anos em São Paulo, agora aqui no interior, onde é que eu busco dinheiro? Qual o perfil do investidor para esse tipo de negócio? Legal, bem colocado. Normalmente o empreendedor, ele tem uma grande ideia, a startup está na cabeça dele, só que ele não tem aquele fôlego para dar o pontapé inicial no negócio. Então, ele não tem necessariamente recursos próprios, ou já usou os recursos próprios no desenvolvimento da ideia ou do produto. Ele não tem acesso ao crédito no mercado. Essa situação muito usual. Quase sempre um jovem, né? Então não tem... jovem, então, ele já colocou não os tem nada para dar de garantia, né? Aí, nesse momento, é muito interessante a figura do investidor anjo. Tá? O investidor anjo é um investidor que ele está saindo dos investimentos normais, investimentos tradicionais, e ele tem um espírito empreendedor também, porque ele vai atrás de oportunidades como desse tipo, em startups. Então, o investidor anjo surge como uma alternativa excelente para quem está começando por uma startup do empreendedor. E o investidor anjo, ele pode entrar simplesmente como investidor financeiro, buscando também uma reciprocidade, um rendimento sobre o capital investido, ou ele pode entrar com o que a gente chama de smart money. Ele tem um conhecimento de mercado, ele já fez esse tipo de investimento em outras empresas, então ele traz uma bagagem que o dinheiro dele é um dinheiro mais esperto. Ele entra também para participar da gestão. Mais eficiente. Para participar da gestão, para ajudar no plano de negócio da empresa e para ajudar até no dia a dia, se for necessário. E onde é que andam esses anjos? Como é que a gente acha? O que puleiro, eles estão parados? São fáceis de achar essas Sabe pessoas? Que nesse primeiro momento, quando a empresa ainda está atrás do anjo, num segundo momento, a empresa ganhando porte, ela vai atrás de um venture capital, de um banco de investimento, um fundo de investimento. Nesse primeiro momento, você tendo um bom plano de negócio montado, você encontra esses investidores anjos. Eles podem estar na casa ao lado. Sim. Pode ser um cara que realmente ele está com o objetivo de investir, não encontra oportunidade. Pode ser um comerciante que já tem um comércio padrão e que quer diversificar. E também existem hoje associações, né? Pontos de encontro, marketplace online, inclusive, onde anjos trocam ideias. Que bacana. Então, você tem o Anjos do Brasil, você tem uma série de agrupamentos de profissionais que têm esse objetivo de investir em bons negócios, né? Em boas oportunidades. Ô, Adriano, e depois que eu acho um anjo desse, como é que eu fiz esse anjo legalmente? Assim, existe algum contrato? Existem algumas exigências legais ou algumas garantias legais para ter um bom relacionamento com o seu investidor? Que caminho que a gente tem que tomar? Olha, normalmente, quando essa árdua tarefa é cumprida, né, de encontrar o investidor, a melhor orientação é que você documente
como que esse investimento vai ser feito. Então, isso pode ser feito de diferentes maneiras. Normalmente, o tipo de contrato que se usa para esse momento da empresa é um contrato que a gente chama contrato de vesting, né? Que é no sentido de vestir mesmo, né? Então, você, dentro desse contrato, que pode ser, voltando, né? Dentro do contrato social da empresa, que já Lá no existe início. uma cláusula dizendo que aquela pessoa, aquela terceira pessoa, está entrando como um sócio e ele está investindo, né, X dentro daquela empresa e você descreve como que ele vai receber esse dinheiro e em quanto tempo. Em quanto tempo, de que forma? Exatamente. Então, existem diferentes maneiras. A empresa, por exemplo, pode, num prazo de 2, 5 anos, a depender do contrato entre as partes, devolver o dinheiro com juros, o dinheiro Sim. corrigido. Ou pode ficar acertado que ao invés de devolver o dinheiro, depois de um X período de tempo, aquele investidor vai receber cotas, vai receber ações dessa empresa. Então, são casos muito específicos que precisam ser avaliados de acordo com cada situação. Cada empresa, o momento que a empresa está passando, quanto que vai ser esse investimento, né? E qual que é a maneira mais interessante para as duas partes desse dinheiro ser revertido. Se vai ser para a empresa ou se vai ser na forma de devolução, por exemplo. E é fundamental, né, que tanto o investidor, anjo no caso, que a gente está falando, como o empreendedor e o gestor estejam alinhados. Certo. Alinhados tanto no formato societário, Exatamente. como isso vai ser composto, se ele vai buscar só remuneração e vai sair, se ele vai converter em ações e vai ficar. Isso e também a questões de gestão. Então, qual vai ser a tua participação? Você vai participar da gestão, vai se meter no dia a dia? Até onde você vai? Você está buscando só uma reciprocidade de rendimento sobre o capital investido ou você quer participar da gestão? Então, todos esses aspectos têm que ser bem alinhados para que gestor, empreendedor, gestor e investidor caminhem no mesmo sentido. Né? Ariel, você ia complementar alguma coisa sobre a gente Sim, que tá falando porque hoje? tudo que está sendo comentado eu passo Você no passa. dia. Te interessa muito. Eu tenho hoje na nossa empresa, nós temos 3 contratos de vesting, que são empreendedores que entraram no negócio com trabalho, não só com capital. Isso é possível também. Eles entraram como sócio, com uma expertise que nós não tínhamos no time. A gente cedeu uma cota para eles, fizemos um vest, e aí eles entram com um trabalho para receber essa participação depois. E nós temos também 2 contratos de mútuo conversível, que aí já são com investidores capitalistas mesmo. Um que só colocou grana e outro que é uma aceleradora, né? Que a gente está negociando, que é um outro tipo de negócio que ajuda a acelerar com uma série de recursos bem parecido com o que o Sebrae está fazendo, mas com outros recursos além só do workshop e treinamento. Aí entra capital, entra abertura de mercado, entra uma série de outras coisas. O caso mais emblemático, só para complementar o que o Maurício disse, de quando a conversa entre as partes pode afundar o negócio, é do Mark Zuckerberg com aquele brasileiro, o Eduardo Saverin. Então, quando eles começaram, né, isso não ficou claro. Quem ia fazer o quê? Que parte era de cada um? Aí, quando o negócio não dá certo, Beleza, né? Tá tudo certo, né? Quando o negócio dá certo, todo mundo é dono. Todo mundo, inclusive aquele que, por exemplo, você tem 3 meninos, né, que começaram o negócio. Aí, daí 6 meses, um dos meninos sai e os outros 2 continuam. E aí, lá daqui 1 ano, 2, esse negócio alavanca. Esse que saiu vem requerer Aquele a dia, sua naquela parte. noite, Exatamente. lá, eu que dei a ideia daquele botãozinho, né? Exatamente. E aí, no caso, por exemplo, do Facebook, é que o Mark Zuckerberg, naquele momento, tinha fôlego para negociar. Para dar um cala-boca, né? Para falar, fica na mas sua, poderia né? ter sido a oportunidade do negócio naufragar. Mas tudo isso tinha que estar lá no contrato social já. Exatamente. Isso. Bom, a gente vai saber muito mais sobre É isso. que lá, como aí é um caso que aconteceu nos Estados Unidos, eles têm outras formas de arranjo. Mas se fosse aqui no Brasil, teria sido muito mais fácil se fosse feito dessa maneira como a gente está descrevendo aqui, né? O negócio pega, hein? É isso mesmo. Vocês perceberam que são várias as expressões, várias a terminologia sobre esse assunto, e a gente volta nesse terceiro bloco dando um dicionário completo de o que significa incubadora, aceleradora, crowdfunding, um monte de palavra, valuation, um monte de palavra que eu não sei nem pronunciar. Mas a gente vai aprender no terceiro bloco. Você fica por aí, a gente volta já já com o ponto de vista falando hoje sobre startups.
Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E de volta ao ponto de vista, falamos hoje sobre startups, sobre essa nova maneira, esse novo conceito de se fazer negócios. Nos outros blocos, parecia que tudo era uma maravilha, que todo mundo aqui vai ficar milionário. Mas, Maurício, na sua experiência na consultoria, no dia a dia, conhecendo várias startups, quais são os riscos para o investidor e para quem está também montando uma startup? Bom, o investidor, o investidor anjo que a gente estava conversando aqui, e qualquer outro tipo de capital, qualquer tipo de investimento, ele corre alguns riscos que são sistêmicos, são riscos que o investidor não tem muito como minimizar ou evitar. São tipo, os riscos... Situação da economia. Uma crise econômica, inflação, juros, câmbio, que você tem até alguma proteção legal com o câmbio, mas alguns riscos, instabilidade governamental, ainda mais no nosso país. Sim. Então, alguns riscos... Mudança na legislação, talvez? A legislação pode ser, se for uma legislação que atinja todo o mercado, senão ele passa a ser um risco específico de determinado mercado, né? A legislação ela pode ser tanto um risco sistêmico como um risco específico. Então, o risco sistêmico, o investidor, ele não tem muito como evitar, porque ele está investindo no Brasil e o Brasil tem o nosso sistema tem essa característica. Existem alguns riscos específicos que o investidor pode minimizar ou pode, através da diversificação, ele minimiza esse risco, que são os riscos que a empresa ou o mercado dela correm. Tem o risco de produto, pode vingar ou não vingar, o risco de gestão, de interesses conflitantes ou de gestão não eficiente, tem os riscos de funding, a empresa não conseguir reinvestir o que for necessário ou não conseguir buscar o capital necessário, o risco que a gente já falou aqui de solvência, dela não passar por aquele período. Esses outros riscos o investidor consegue minimizar com o Smart Money que eu já coloquei aqui, porque ele traz a experiência, então ele já falou, ó, já deu errado. Né? Deu errado, não vamos fazer isso, não vamos por esse caminho. Ou ele se protege diversificando, ele vai investir em 10, 12 startups de segmento diferente, e 2 ou 3 que derem certo, ele... Já compensa esse investimento. E para minimizar esses riscos de gestão e riscos operacionais mesmo do negócio, é fundamental que a empresa tenha planejamento e tenha uma equipe coesa que cubra todas as necessidades, todas as demandas de marketing, de gestão, de operações, e que a empresa se cerque de profissionais. Podem ser sócios, podem ser funcionários e podem ser terceiros, pode ser uma assessoria legal, uma assessoria jurídica, muito importante, pode ser uma consultoria externa, mas é muito importante que a empresa tome todas as suas decisões estratégicas com base em informação consistente. Então, o planejamento e controle também é fundamental. E falando de uma iniciativa bem-sucedida, Ariel, na sua experiência, não só na experiência, mas no que você vê do mercado, dá para saber a hora certa de sair? Então, minha empresa alavancou, agora eu tenho esse super capital, né? Que hora que eu saio? Ou eu fico? Se apega ou solta? Ou desapega. Então, a maior parte dos empreendedores de startup, eles não estão pensando tanto na saída, porém, ninguém descarta essa possibilidade. O que acontece é que vai depender do timing do negócio, da onde o negócio vai chegar e das oportunidades que vão aparecer ali na frente. Porque você pode estar criando um negócio que nos próximos 2 anos ele cresça ao ponto de aparecer uma empresa estrangeira querendo investir no mesmo mercado aqui no Brasil e ao invés dela brigar com você que já está no mercado, ela querer, né, vamos fazer uma negociação, vou incorporar o seu negócio, né? E aí você faz a saída. Lógico, normalmente nesse tipo de contrato o empreendedor tem que ficar ali uns 2 anos ainda à frente do negócio, etc. Mas ele está já como um funcionário de uma outra, ele já não é mais o sócio fundador, né? O dono efetivo daquele negócio. Já para o investidor, isso já é mais latente, né? O investidor ele entra no negócio ali já pensando em sair. Isso. E esse momento é muito complexo, tanto para o empreendedor vender, quanto para o investidor entrar e sair, porque entra a questão do valor da empresa em negociação de porcentagem. Então, quanto que o investidor vai colocar, se ele vai colocar 100 mil reais, quanto por cento ele vai ter do negócio? E aí entra as questões bem complexas, que é de entender quanto a empresa efetivamente vale naquele momento. Ô Maurício, como é que se calcula isso? Como é que se calcula quanto o negócio vale? A gente está falando de valuation. Isso, né? Avaliação isso que é valuation? Isso é valuation, é avaliação econômico-financeira. É quanto vale um negócio, quanto vale um empreendimento, quanto vale um produto, quanto vale um projeto.
E existem algumas maneiras de se estimar, de se calcular o valor de uma empresa. Existem 3 métodos que são os mais utilizados em avaliação de empresas. O método da renda, onde a gente avalia uma empresa pelo potencial futuro que ela tem de geração de caixa, de geração de riqueza. Então, é potencial de fluxo de caixa gerado no futuro. Você traz esse fluxo de caixa. Então, são projeções financeiras de fluxo de caixa. Sim. Você traz o valor presente por uma taxa de desconto que reflita o retorno que o investidor espera do negócio. É uma metodologia, a metodologia do fluxo de caixa descontado. Você tem como estimar o valor dessa empresa. Existe um outro método, que é o método dos ativos, que é você estimar quanto vale uma empresa pelo valor dos seus ativos, líquido do valor dos seus passivos. Ativos é o que você tem a receber, é o valor presente do seu conta a receber, o seu caixa, o seu ativo imobilizado, prédio, máquinas. Tudo. É líquido do que você tem de endividamento. Essa é uma outra maneira. Só que é um método de avaliação mais estático, utilizado muito em liquidação de empresas, onde você precisa fazer o balanço e pagar os credores de uma ordem legal. Então, não é muito aplicável a startups, porque a gente está falando... Startup é uma empresa que está se iniciando no seu ciclo de vida, né? Então, cujo patrimônio é praticamente intangível. É totalmente intangível. A outro método é o método de mercado, onde você pode avaliar, vamos dar o exemplo do restaurante, você pode avaliar, meu restaurante vale, você busca transações comparáveis que já rolaram no mercado. Então, aquele restaurante que é parecido com o meu foi vendido a uma vez o faturamento dele anual, ou 4 vezes o meu resultado operacional. Então, você tira múltiplos e você aplica nos números da sua empresa. É um pouco complicado usar esse método, porque cada empresa, cada transação tem sua característica, tem seu tempo. Então, você pode estar pegando uma referência que não vai te dar muita precisão, mas é uma metodologia muito utilizada. Então, quando a gente pensa em startup, a gente volta para aquele primeiro método que eu falei, que é o método da renda, que é o fluxo de caixa descontado. Quando uma empresa faz uma startup, ela monta seu estudo de viabilidade, faz seu plano de negócio, como ela tem que fazer, ela trabalha isso no detalhe, quais são as estimativas que ela vai ter de faturamento, de custo, ela faz todo o seu planejamento financeiro. Entendi. Esse planejamento financeiro, ele conclui quanto ao potencial que ela tem de gerar caixa. E o valor da empresa está aí, na sua geração de caixa. E isso acaba envolvendo, você acaba absorvendo tanto o valor tangível como o intangível do negócio. Eu tinha prometido no bloco anterior que a gente ia fazer um panorama geral bem rápido e rasteiro de alguns termos que se usa muito, que você ouve muito quando fala de startup. Adriana, em termos jurídicos, que expressões que o pessoal hoje em dia tem escutado muito e o significado delas em linhas gerais, só para a gente instigar o pessoal a saber mais? Eu acho que a maioria foram essas que nós citamos aqui, né? Business plan, que é o plano de negócios. Eu acho que a primeira coisa a dizer é que todas as expressões vêm do inglês. Sim. Então, quem quer começar uma startup e não sabe nada de inglês já vai começar um passo atrás, né? A própria palavra startup, depois a gente tem, né, o plano de negócios, o white paper, que é um documento que normalmente você descreve ali a sua ideia e muitas vezes é usado para as rodadas de negócios. Né, de investidores. É o que vira o teaser. É uma apresentação rápida da empresa. Nos eventos, a palavra mais usada é case, né? Porque as pessoas compartilham as suas experiências, né? Valuation, que foi o que o Maurício acabou de explicar, também é uma palavra muito frequente, né? Pitch também, que é o... Pitch, que é aquela chamada das startups. Pitch elevator, né? O elevator pitch, né? Que onde você vai negociar. Cada um vai vender seu peixe. Entendi. Em 2 ou 3 minutos, né? Vai fisgar a pessoa. E os contratos de vesting com cláusula de cliff, né? Então, assim, são termos que são muito específicos. O vesting com cláusula de cliff, o que faz? É um contrato que o investidor está vestindo a camisa. Que a gente já falou. Isso, e a cláusula de cliff é aquela que vai descrever como que vai ser, o que vai acontecer esse investimento. Né? Esse bem específico do vocabulário jurídico. Sim. E esses outros que a gente acaba incorporando. Importante também dizer aqui nesse momento que no momento em que você vai fazer o contrato social, e principalmente quando o investidor entra para a empresa, para a startup, se você vai usar muitos termos que são assim específicos, esse contrato precisa vir com um glossário. Sim, né? Explicando tudo. Isso é uma conduta que é muito interessante, porque aquele que, numa possibilidade, por exemplo, de uma discussão judicial, isso facilita
para as partes. Então, você faz um glossário desses termos específicos, que é uma conduta que nós também utilizamos quando você faz termos de uso e política de privacidade para um software específico. Né? Então, você tem lá um glossário dos termos que mais vão aparecer e, às vezes, até um termo em português como usuário final, né? Que somos todos nós, né, mas que as pessoas, o público leigo não tem muito conhecimento disso, precisa aparecer de uma maneira formal. Então, aplicação web, aplicação mobile. E o que eu vejo também é do pessoal técnico de desenvolvimento, muita confusão em relação aos termos. Então, quando você pede para o dono do produto, descreva seu produto, o que o seu software faz? E aí ele te fala, né, algumas coisas que quando você vai consultar realmente na literatura especializada, né, nos livros de engenharia, nos livros de computação, tem uma série de equívocos. Então, o advogado vai ajustando esses termos para que eles fiquem corretos. Não vira né? uma embromation, né? Eu vejo, por exemplo, duas palavras que são muito usadas do ponto de vista bastante equivocado, que são plataforma e ferramenta, né? Então, assim, existem termos que são mais específicos para isso, né? Então, por exemplo, mas o Ariel deve saber muitas outras palavras desse universo. Ô, Ariel, outras duas expressões que são muito usadas, incubadora e aceleradora. Qual que é a diferença das duas? Bom, a incubadora normalmente ela é mantida por parcerias de privado e Estado, né? No caso, nós temos a incubadora aqui em São José do Rio Preto, tem algumas organizações que atuam na gestão. A aceleradora, ela já é um pouco diferente porque ela é totalmente privada. Nós temos um caso só de aceleradora pública no Brasil, que é em Belo Horizonte, mas a ação delas é totalmente diferente, porque na incubadora eles te dão um período maior para você ficar lá, te dão um apoio em gestão, mas o que mais você tem é estrutura física, né? E um baixo custo. Onde se instalar, né? Isso, exato. Agora, a aceleradora, ela já entra com um programa, um pacote todo para o negócio alavancar e normalmente eles entram como sócios do negócio. Então, por exemplo, eu tô para entrar... A exigência é maior, então. Sim, bem maior. Existe uma série de workshops e normalmente o período é mais curto. A gente está indo para uma aceleradora em Ribeirão Preto, lá são 6 meses de aceleração. Eles entram com todo o apoio jurídico, contábil, de assessoria de imprensa, inclusive uma assessoria para fazer o book de valuation, etc., que é caríssimo para você contratar. É um investimento econômico que eles fazem, a gente não teria condições de pagar. Então, eles entram com isso e uma série de outros workshops, inclusive a própria estrutura que a incubadora dá também, para fazer esse negócio acelerar. E os sócios da aceleradora, como são pessoas físicas, normalmente são um grupo de investidores e de empresários, normalmente de negócios digitais. Eles ajudam também, o que é muito importante que não acontece na incubadora, é abrir mercado. Eles abrem efetivamente o networking deles para fazer com que esses negócios deem certo mesmo. Deem certo, né? Então, eles o que a gente chama de hands-on, né? Dão a mão e vão junto. É assim a e aí, network, que ele acabou de dizer, que é essa rede, de contatos. E é super legal o papel da aceleradora, super importante, porque o Ariel comentou, traz funding, traz oportunidade, traz conhecimento, traz bagagem. Quando eu comentei sobre Smart Money, esse é um super Smart Money. Isso. Eles colocam capital também. Coloca capital e olha a gestão e traz dicas de fora. Muito legal. Mas nós não poderíamos deixar de dizer que Rio Preto tem um parque tecnológico que foi pensado em 1993 e finalmente em dezembro do ano passado foi inaugurado. Então, quer dizer, ele ainda não está em funcionamento. Mas é um embrião disso, Exatamente, né? Mas é uma oportunidade interessante para quem está começando, porque ele disponibiliza, inclusive, o espaço físico. Obviamente que mediante uma apresentação da documentação... É feita uma seleção de projetos, exatamente, né? Mas é um espaço que a Prefeitura Municipal vem pensando já há vários anos e que, num primeiro momento, pode ser muito interessante para as pessoas que estejam começando e ainda não tenham um investimento, não tenham capital e muitas vezes nenhum lugar, né, onde começar esse trabalho.
Eu acredito que o próximo passo vai ser a gente ter um acelerador aqui e muito provável que aconteça dentro do parque. Porque a aceleradora de Ribeirão é dentro do Parque Tecnológico, lá na USP. Então, a gente tem todas as possibilidades de criar uma aceleradora aqui. Basta a comunidade se unir, né, os empresários tomarem a frente e desenvolverem esse projeto também. E uma aceleradora bem montada, com todas as competências complementares, o cara de liga, o cara de finanças, cada um traz uma visão. Uma realidade, né? E acaba suprindo todas as... A empresa cresce com muito mais. Num espaço só, né? Sem dúvida. Porque muitas vezes o empreendedor, quando ele tem a ideia e ele tem esse desejo de entrar no mercado, ele não tem a noção da complexidade que essa ideia envolve. E ele tem normalmente uma visão de produto e mercado. Ele não tem visão de planejamento, de Normalmente controle. ele é técnico. Ele tem uma visão, ele conhece o produto, conhece o mercado, mas ele não sabe como planejar e gerir. Por isso que essas iniciativas são tão bem-vindas, né? Rendeu, hein, gente? Olha, eu só vou falar uma coisa para vocês aí de casa, que se você é jovem e quer empreender, empreenda. Se você é um idoso com mais de 30 anos, como nós aqui, quer empreender também, empreenda. Nós trouxemos aqui um time de primeira. Eu gostaria de deixar, vocês querem deixar um contato? Quem quiser procurar saber mais informações sobre startup, ou Ariel, você quer deixar um telefone, um site, um Facebook, ou você não quer ser encontrado de forma nenhuma? Como é que a pessoa te acha? Ariel Costa, me acha no Facebook, no LinkedIn, né? Posso deixar meu WhatsApp também, não vejo problema nenhum. Você vai fazer essa loucura de deixar na televisão o seu WhatsApp? Não, é porque é muito comum o pessoal me procurar. Então, por favor. 98132-9336 é o WhatsApp da empresa também. Entendi. Então eu acabo tendo essa possibilidade de atender. Maurício, quem quiser ter uma experiência, uma conversa sobre consultoria, uma coisa focada nesse ramo, como é que faz? Como é que te acha, Maurício? Bom, eu sou sócio da Competence, com K, Competence Consultoria. Perfeito. Então, visita o nosso site, você vai poder entender, tem bastante coisa legal para a gente ler sobre investimento, sobre valuation, sobre gestão de empresas, gestão de negócios. Então, visita o competencecomk.com.br e lá tem todos os contatos. Adriana, eu tenho 20 anos e quero montar um negócio e estou completamente perdido. O que eu faço? Me acessa pelo Facebook. Facebook, Adriana Cancian. Adriana de Moraes Cancian, ou pelo LinkedIn, que é um canal mais apropriado para esse tipo de situação, ou pelo site do escritório, www.perezisola.com.br. Perfeito, é isso mesmo. Só mais uma última coisinha, bem rapidinho. Eu brinquei que é um mercado de jovens, a gente vê na internet que é de 20 a 25 anos, tudo isso aí. Mas uma pessoa mais idosa, que nem a gente, também pode se aventurar nesse caminho. É muito bem-vindo. Ou esse mercado é preconceituoso? Não, tanto é verdade que eu tenho uma empresa. Também está se aventurando. Exatamente. Isso. Não tem idade para... Não, inclusive, porque você pode trazer muita bagagem, né? Com a sua experiência. Essa que é a ideia. Perfeito. Vamos embora, Matheus? Vamos embora, que o assunto rendeu pra caramba. Hoje foi ótimo. Foi muito bom. Tô pensando até em largar o serviço público e montar uma startup. Aqui já tem meus consultores, né, Vivian? Será? E você fica agora com a nossa programação da TV Câmara, o canal do Legislativo. Você já sabe que pode conferir esse e outros programas da TV Câmara no nosso canal no YouTube. É muito fácil. Procure por TV Câmara Rio Preto, faça sua inscrição, assista. A nossa programação é voltada para a cidadania, para os negócios, para as boas notícias aí para São José do Rio Preto. A gente encerra agora o nosso programa e volta na semana que vem com mais um Ponto de Vista.